intencional, o primeiro capítulo falando sobre a palavra de Deus, de onde vão surgir todos os assuntos que serão tratados nessa confissão. E logo no começo, no segundo capítulo, trata sobre Deus e sobre a Santíssima Trindade. Não trata sobre o homem, sobre o pecado, sobre santificação, salvação, nada disso. Depois de falar sobre a palavra de Deus, fala sobre o próprio Deus. E é isso que nós vamos ver um pouquinho hoje, no capítulo 2, que é um capítulo menor do que o capítulo anterior. Ele tem somente 3 parágrafos ou 3 sessões, como você quiser chamar. Eu até encaminhei lá o arquivo da confissão de fé lá no grupo. Então, sempre que tiver uma aula, você pode parar lá para ler um pouquinho, um tempo antes, né? Você pode ler o capítulo que nós vamos estudar, facilitar o seu entendimento. Porque muitas vezes nós vamos só ler bem rápido aqui, ou quando forem muitos capítulos ou sessões, eu só vou comentar sobre ele. Então, não dá tempo de a gente ler, porque são declarações muito grandes. Cada confissão é muito grande, muito extensa, muito densa, né? Então, fica muito difícil de nós entendermos aqui na aula. Então, sobre o capítulo 2, só para relembrar, então, nós estamos estudando com base nesse livro, que é a nossa bibliografia principal, que é esse livro aí do Chad Van Dixhoorn, Guia de Estudos da Confissão de Fé de Westminster. Tem vários materiais na internet que você pode achar, guias, comentários, livros que estudam a Confissão de Fé de Westminster. Por que essa necessidade? Porque a confissão ela é só um documento que declara, que faz declarações de fé. Ela não traz todas as explicações, aprofundamentos, senão ficaria um documento muito extenso. Então, o documento que nós temos em mão são apenas as declarações. Se você quiser saber um pouco mais, por que nessa declaração tem o versículo lá de João? Você precisa ler com calma, precisa orar, precisa estudar para conseguir aprofundar, para chegar naquele conhecimento. Porque somente lendo o texto, como esse próximo que eu já vou passar já já, nós não conseguimos entender, né? Então, hoje nós veremos quem é Deus, que trata lá no primeiro parágrafo. O segundo parágrafo fala quem é Deus em relação às suas criaturas. Então, o fato de Deus ser quem ele é, traz implicações para mim e para a sua vida. Se Deus é poderoso, se Deus é grande, se Deus é soberano, você precisa fazer a pergunta, e daí, né? O que isso tem a ver com a minha vida, né? Então, nós vamos ver quem é Deus em relação a nós, ou um pouco disso, né, que a confissão de fé trata nesse segundo capítulo. E no terceiro parágrafo ele fala sobre a Santíssima Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, vamos começar aqui. Como eu disse, são declarações extensas. Se você estiver lendo pelo celular e quiser acompanhar comigo a leitura agora, você pode deixar ele na horizontal, que é mais fácil de enxergar o texto aqui, né? Mas diz assim, lá no primeiro parágrafo do segundo capítulo: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. Ele é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. Ela continua, né, dizendo que Deus é cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Olha que interessante, né? Esse primeiro parágrafo tem tantas informações sobre quem é Deus, sobre o que ele faz, principalmente quem é Deus e o que ele faz. E nós poderíamos ficar aqui por muitas horas, né? Comentando cada um desses detalhes aqui. Mas só para ser bem objetivo com você, nós vamos entender um pouquinho hoje sobre quem é Deus, para que você
que permita, ou para que você tenha essa compreensão correta, ou mais próxima possível de quem é Deus, né? Esses dias eu estava ouvindo duas senhoras conversando, passando assim uma rua, elas estavam conversando. Nossa, eu sou crente, a outra, eu também sou. Ah, que bom, né? Quer dizer, uma disse que era crente, a outra disse que era de uma outra igreja. E essa primeira respondeu: tudo bem, né? Deus é um só, está em todo lugar, é o mesmo. Ou seja, essa compreensão ecumênica, essa compreensão equivocada sobre Deus, que pensa que Deus está na igreja evangélica, está no terreiro de Umbanda, está no centro de Macumba, está no carnaval, está em todo lugar sendo adorado da mesma forma. É claro, como diz aqui, Deus está em todo lugar, sim, mas a ideia de que em todo lugar Deus se agrada do que as pessoas fazem, da vontade das pessoas, é uma ideia equivocada. Deus não é adorado de qualquer jeito, em qualquer lugar. A ideia que muitos têm, por exemplo, de que Deus é tudo. Deus está em tudo, inclusive, como creem os panteístas, que Deus está numa cadeira, numa árvore, Deus está dentro de você, né? Aquela frase que diz: o Deus que está dentro de mim, saúde o Deus que está em você, né? Essas compreensões muito, eu diria até esquisitas, né? E totalmente contrárias à palavra de Deus. Nós vamos ver que isso não é correto, né? Precisamos definir ou tentar entender, porque eu vou repetir sempre tentar, porque nem a confissão, nem um documento nós temos é capaz de esgotar o conhecimento sobre Deus. A própria palavra dele, aquilo que Deus quis revelar, é muito seletivo. Deus, somente aquilo que ele quis mostrar para nós, somente aquilo que ele quis revelar de si, nós temos acesso. Até o que está na Bíblia não é tudo que Deus é. Deus é muito mais, né, daquilo que nós podemos encontrar nas Escrituras. Embora nós tenhamos um conhecimento tão raso, tão superficial, porque nós muitas vezes não conhecemos a sua palavra. Então, precisamos conhecer sobre esse Deus, que não é um Deus que está numa cadeira, ou que é uma cadeira, não é um Deus, como muitos creem, que deu corda no mundo e deixou o mundo para viver sem que Deus pudesse, então, estar no controle. Não é um Deus que é só uma força impessoal, um conceito, um estilo de vida. Embora muitos não declarem isso com as palavras, é o que vivem na prática, né? Vão à igreja às vezes, tem ali momentos com Deus, porque Deus para ela é só um conceito, só um estilo de vida, só uma força impessoal que me abençoa, e não um Deus pessoal, um Deus que se fez carne, um Deus que está comigo. Então, essas compreensões equivocadas de Deus, elas podem trazer prejuízos seríssimos para a nossa fé e para a nossa vida como crentes em Jesus. Então, primeiro, nós vamos ver aqui, tentei deixar esse slide um pouquinho mais objetivo do que o último, né? Mas, primeiro, a confissão diz que existe apenas um Deus. Essa primeira frase aí, quem é Deus? Um Deus, nem um limite. Por quê? Existe apenas um Deus, mas esse Deus, o fato de ser apenas um, não quer dizer que ele é limitado. Não quer dizer, nossa, é só um Deus, só quer dizer que ele é fraco, que ele é incapaz, que ele é impotente. Não. É um Deus ilimitado em poder, nas suas perfeições, nos seus atributos, que nós vamos ver já já, tá? Mas é apenas um Deus. Esse versículo lá de Deuteronômio 6, eu vou colocar aqui para a gente ler, diz assim: lá em Deuteronômio 6, o versículo que eu até comentei na última aula, que diz: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. É o único Deus. Lá no contexto lá que Moisés registra esse texto, ele é muito interessante. Você olha para esse versículo e você já repara que está falando: olha, prestem atenção, né? Se atentem. Existe somente um único Deus e ele é o nosso Deus, o nosso, não é, olha, existe um Deus aí que é o único Deus, não.
para Israel, para o povo de Deus, Moisés fala ali, registra, né? Fiquem atentos, né? Existe apenas um Deus. Deixa eu voltar aqui. E vou tentar ler alguns textos desse formato. Vocês avisem se deu certo. Aqui tem que mudar de página aqui, mas acho que deu certo, né? Para ler o versículo, tá? Então, é apenas um Deus que não tem nenhum limite. E essa ideia de nenhum limite é o que vou continuar falando aqui nas próximas frases aí também, tá? Lá em João 4, narra o texto lá da mulher samaritana, né? Lá da mulher que o Senhor chega para ela, e nós podemos até ler aqui, no comecinho, que diz assim, no capítulo 4, versículo 19: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E lá para o 24, para não tomar muito tempo, o Senhor responde que Deus é espírito, não importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que isso tem a ver aqui com o nosso conteúdo? Como eu disse, alguns creem que Deus ele assume formas como formas de uma árvore, de um inseto. Alguns idolatram até animais, né? Não podendo matá-los porque ele é uma divindade, aquele animal. Não. Deus, a palavra dele é muito clara que Deus ele é espírito. Deus não tem corpo, não tem mão, não tem braços, ele é espírito. E nós temos que ter isso bastante claro, por exemplo, lá no texto de Êxodo 32, lá no episódio do bezerro de ouro, por exemplo, narra quando Deus se arrepende, né? Porque depois que o povo peca, Moisés ali fazendo um papel que prefigurava o papel de Cristo, de intercessor, de mediador, intercede em favor do povo, e o texto diz lá no Êxodo 32 que Deus se arrependeu do mal que ele ia fazer ao povo. Por quê? O povo pecou e Deus ia fulminar o povo ali, ia matar o povo. Então, essas atribuições de arrependimento, ou quando fala de emoções humanas a Deus, não quer dizer que Deus as tenha como eu e você temos. Deus não tem um corpo, não tem. Deus não se arrepende, até porque ele é soberano, ele é imenso, ele está além do tempo, ele sabe todas as coisas. Quando nós vemos referências, então, a isso, não podemos entender que Deus tem uma forma humana, uma forma como eu e você temos, tá? Deus, ele é espírito. E é isso que, logo no começo, esse primeiro parágrafo, os teólogos ali, os pastores, queriam deixar bastante claro, tá? Não se confundam, não caiam nessas conversas que vocês têm ouvido, tá? Ele é espírito e importa, espera que as pessoas o adorem em espírito e em verdade. Deus também, ele é criador e distinto das criaturas. E esse texto aqui também é bastante interessante. Nós não vamos ler todos os textos, tá? Mas nós vamos ler alguns para ficar mais claro, porque, como nós vimos na última aula, a palavra de Deus que é autoritativa, né? Dela tem que vir, ou tem que vir todas as nossos estudos, nossas afirmações, nossas confissões. E deixa eu só voltar para você olhar aqui. Aqui embaixo, onde eu estou com o mouse, que são alguns desses versículos que lá na Confissão de Fé, se você ainda não acessou, se você ainda não baixou, se você não tem na sua Bíblia, é desse jeito que está aqui, tá? Tem a confissão e embaixo tem os versículos aqui. São muitos versículos, né? Nós ficássemos só nos versículos aqui, poderíamos ficar aqui um tempo bastante razoável, tá? Então, eu vou ler aqui um dos versículos que ele traz aqui, que é Atos 14, do 11 até o 15, que diz assim: Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua. Oh, perdão, deixa eu voltar. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: Os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. E aí, lá no versículo 14, diz assim: Porém, ouvindo isto, os apóstolos
Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Então, se a nossa confissão aqui diz que Deus é o criador e ele é distinto das criaturas, lá Paulo e Barnabé são adorados pelo povo. E eles deixam bastante claro: ei, parem com isso, né? Eu e Barnabé aqui, Paulo e Barnabé, nós somos pessoas semelhantes a você. Nós estamos sujeitos aos mesmos pecados, às mesmas limitações, às mesmas falhas. Vocês devem render glória, louvor. Nós pregamos a vocês para que vocês adorem ao único Deus, Criador dos céus e da terra, tá? Então, os apóstolos, os primeiros discípulos ali da igreja tinham isso bastante claro. Eles não eram diferentes, eles eram pecadores, eles reconheciam que Deus é o único Deus digno, né, de receber adoração. Por isso que eles ficam ali com aquela reação tão grande, né, de rasgar as vestes, de, pelo amor de Deus, gente, eu não sou, né, especial, não sou superior, eu sou apenas um pecador, né? Agora Deus não, Deus ele é o criador, ele fez tudo isso aqui. Adorem a Deus, se convertam nesses caminhos aí terríveis e adorem a Deus, tá? E aí, ali na confissão ainda, ela traz alguns atributos que você pode encontrar com a palavra perfeições também. Quando você for ler algum documento, ou às vezes na sua Bíblia de estudo pode estar lá perfeições. Muitas vezes a palavra perfeição é um sinônimo para atributos de Deus. Então, quais são as perfeições de Deus? Deus é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre, absoluto, né, soberano. Esses são alguns do que trata lá no capítulo 1. Eu quero comentar com você alguns deles, né? Então, diz ali que Deus ele é imutável. Deus, ele, lá em Tiago diz que não pode, né? Deus não pode existir nele variação de mudança, sombra de mudança. Ele não é instável, como muitas vezes os crentes são, como muitas vezes eu e você somos, né? Que hoje pensamos uma coisa, temos uma opinião sobre determinado assunto, amanhã nós mudamos. Por quê? Nós amadurecemos, nós conhecemos mais sobre o mundo, sobre Deus, sobre a palavra, nós, em certo sentido, nós evoluímos, né? Ou podemos evoluir, ou seja, nós podemos piorar também, mas Deus não. Deus não muda como nós mudamos. Deus, ele é imutável. Ele jamais, não faz nem sentido pensar em um Deus que muda, porque se é um Deus que muda, um Deus que precisa evoluir, precisa conhecer coisas novas, ele não é um Deus, né? Porque Deus já sabe todas as coisas. Não faz nenhum sentido crer que Deus poderia mudar, tá? Deus, portanto, ele é imutável. E, além disso, ele é imenso. Interessante. Nós pouco usamos esse atributo, essa perfeição para Deus, né? A gente fala mais sobre outros, mas Deus é imenso. Ele enche todas as coisas e está presente em todo lugar. Como cantava diante do trono infantil, não dá para brincar de esconde-esconde com Deus, né? Deus está em todo lugar. Por quê? Não, é impossível se esconder de Deus, ele é imenso. Ele enche toda a terra, todo o universo, e todos precisam ter bastante claro isso, tá? Deus está em todo lugar, isso traz implicações para a minha vida. Tanto para aqueles que estão em pecado, que ele vai falar mais no final, Deus está em todo lugar, inclusive quando nós cometemos pecados, quanto para aqueles que sofrem, que de repente acham que estão sós, Deus está lá também, tá? Deus é imenso, está em todos os lugares, está aqui no bairro onde eu moro aqui atualmente, aqui em Goiânia, está no CPA em Cuiabá, está em todo canto, em todo lugar, porque ele é imenso. Ele também é eterno, ele é o rei dos séculos.
E isso é muito interessante, porque Deus não está limitado, preso ao tempo. Muitas vezes a gente pensa, nossa, como é que foi a salvação, por exemplo? Será que Deus previu o futuro? Será que ele viu o futuro e ele, de repente, viu que eu seria bom e me salvou? Não, absolutamente não. Porque Deus ele é eterno, ele sempre existiu, está acima do tempo. O tempo é como se o tempo estivesse nas mãos dele. Ele vê todas as coisas, presentes, passadas e futuras, ele vê. É interessante quando você vai para o Novo Testamento e você vê Jesus em muitos episódios. Diz que Jesus, conhecendo os pensamentos, ele diz tal coisa. Conhecendo os pensamentos dos fariseus, conhecendo o que se passava no coração dos apóstolos, sempre Jesus faz alguma declaração conhecendo. Por quê? Porque ele é imenso, ele é eterno, ele sabe todas as coisas, presentes, passadas e futuras. E tudo isso ao mesmo tempo. Não é como, nossa, eu preciso lembrar do meu passado, ou eu preciso pensar no meu futuro, e se eu fizer uma coisa, eu não consigo fazer a outra. Não. Deus está acima do tempo, então ele faz todas as coisas ao mesmo tempo, tá? Deus também ele é incompreensível. E isso pode até parecer um pouco paradoxo para nós, né? Se Deus é incompreensível, por que que eu vou estudá-lo, então? Por que que eu vou estudar sobre a revelação dele? Claro que até certo ponto eu posso conhecê-lo. Deus revelou-se na sua palavra para que nós o conhecêssemos. Cuidado com aquela música Ninguém Explica Deus, tá? Porque pode te dar uma confusão na sua cabeça. Não. Deus pode ser explicado, não completamente, isso jamais, mas ele pode ser explicado a partir daquilo que ele permitiu que nós soubéssemos sobre ele, a partir daquilo que ele revelou. Ele quer que nós o conheçamos, que nós estudemos, que nós, claro, em um nível bastante raso, né, quando das nossas limitações, mas que nós o expliquemos. Ele quer que a gente o conheça, porque senão não deveria existir Bíblia, estudo, culto, nada disso. Não. Então, ainda que Deus tenha se revelado, eu nunca vou conseguir esgotar o conhecimento sobre Deus. Por isso que ele é incompreensível. É isso que a confissão quer dizer. Eu tento estudar, tento conhecer, tento me aprofundar naquilo que a palavra dele revela, mas eu vou chegar em algum momento, como de repente foi lá com Salomão, né? Estudou, conheceu alguém muito sábio, o mais sábio de todos, né? Depois de Cristo, né? Na Terra, e chegar à conclusão de que ele não sabia nada sobre a vida, sobre Deus, ele sabia muito pouco, né? Porque, de fato, Deus ele é incompreensível. No sentido mais profundo, nós nunca vamos conseguir saber tudo sobre Deus. Por isso que na eternidade, quando nós nos encontrarmos com Cristo, na nova Jerusalém, nós passaremos dia após dias conhecendo, 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 e Deus nos ensinando, assim como ele fazia lá com Adão, lá no Éden, né? Imagina conosco, Cristo conosco, nos ensinando, e passaremos o resto da vida tentando saber sobre Deus. E essas categorias que nós lemos aqui, ó, imutável, onisciente, santo, isso aqui serão só introdução para aquilo que nós veremos aí com o próprio Jesus Cristo. Tá? Além disso, Deus é todo-poderoso, é a palavra onipotente. E nós vemos isso em toda a Bíblia, de Gênesis, lá de Gênesis 17:1, Apocalipse 4:8, deixa claro que Deus tem todo o poder. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há nada que, nossa, nessa área Deus não consegue resolver. Deus não consegue mexer. Não. Deus é todo poderoso. Nós, que muitas vezes não cremos nisso. Nós que muitas vezes não temos fé. Mas Deus nunca deixou de ter poder. Ele é todo poderoso para atuar em todas as áreas da nossa vida. Para te fazer crescer no conhecimento, na graça, para te fazer superar uma situação difícil da sua família, para restaurar o seu casamento,
para curar uma enfermidade. Deus tem poder absoluto. Ele é todo poderoso. Além disso, como nós já comentamos aqui, Deus ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas, todas. Não há nada, né, que Deus precise aprender. E eu vou até ler um texto que deixa bastante claro isso, lá em Romanos, no capítulo 16, lá no versículo 27, diz assim: Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Deus é apenas um, Deus único, e ele é sábio, completamente sábio, né? Ele deve receber, então, toda a glória pelos séculos dos séculos, né? Deus também é santíssimo. Nós temos lá em Isaías 6, em Apocalipse 4, textos que falam sobre a santidade de Deus. Nesse último domingo, eu estava dando uma aula para os adolescentes da igreja aqui, eles estavam, e eu falei, o que vocês entendem por santo, né? Aí uma lá me comentou, nossa, santo, quando eu penso em santo, penso em anjinhos, né? Em pessoas assim, perfeitas, né? Mas Deus é muito mais do que isso, ele é perfeito, né? Nele não há pecado, nele não há, como nós vimos, nenhuma variação de mudança, ele é completamente santo, completamente separado, né? Como já dizia um teólogo, que ele é totalmente outro, né? Totalmente fora. Ao mesmo tempo que ele está na nossa realidade, ele também está fora dela, porque ele é totalmente distinto da criação. É isso que está no texto. Deus ele é distinto da criação. Ele não é como eu e como você, né? Ele é totalmente fora dessa nossa realidade, tá? Para finalizar essa parte aqui, o texto ainda diz que ele é completamente livre, que ele faz tudo o que ele quer, quando ele quer, da maneira que ele quer fazer, tá? Ele é absoluto, ele é quem ele é, absoluto. E um texto para exemplificar o fato dele ser absoluto, talvez seja lá Êxodo 3, quando o Senhor se encontra com Moisés e, e Deus fala para Moisés: Eu sou. Deus não precisa explicar mais, porque ele é o absoluto, ele é o eu sou, ele apenas é, ele sempre existiu, porque ele é o imenso, o eterno, o onipotente, o onisciente, o santíssimo, o absoluto. Eu sou. É uma resposta muito enfática para deixar bem claro, olha, esse é o nosso Deus, o eu sou, não precisa justificar. Sabe quando você quer ficar se justificando, explicando muito, Deus não precisa disso, né? Ele é absoluto, né? Ele é o eu sou, né? E nesse primeiro capítulo, nesse primeiro parágrafo, ele fala ainda sobre algumas obras de Deus. Ele fala lá, vou até voltar aqui, ele fala que Deus ele faz tudo segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e que é imutável. Nós sabemos isso sobre Deus, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, ainda quando as coisas não sejam ou não estejam acontecendo da maneira como nós gostaríamos, você pode ter certeza, né? Que Deus planejou isso, ele executou isso de acordo com o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. Ninguém falou para Deus, ninguém sugeriu para Deus, Deus não precisou buscar conselhos com outros sábios, e ele, pelo conselho da sua própria vontade, que é reta, que é imutável, que é perfeita, né, que é uma vontade santa para as nossas vidas, ele direciona todas as nossas vidas, ele direciona a nossa história. Deus também, ele é cheio de amor. É o que o apóstolo João fala. Deixa eu voltar aqui, né? Deus, ele é cheio de amor e ele é justo. Ó, o texto está aí. Deus é amor e é justo. A palavrinha aí é uma adição. Não é Deus é amor, mas é justo. Não, que uma coisa não interfere na outra, tá? O fato de ser amor não quer dizer que ele não deva, ou que ele não possa ser justo.
Assim como você, que já é pai, que precisa aplicar justiça, às vezes, no seu filho, mas não quer dizer que você não o ama. Às vezes, a justiça é exatamente porque você o ama, né? Então, Deus é amor e, ao mesmo tempo, ele é justo, tá? Não cai nessa confusão, que são coisas paradoxais, que se chocam, que são contraditórias, não. Deus é amor e, ao mesmo tempo, ele é justo. Ele é amor, no que diz respeito à salvação, por exemplo, ele decidiu te salvar, ele escolheu te salvar na eternidade, e em você que é salvo, que tem o Espírito Santo de Deus, ele muitas vezes aplica a justiça na sua vida, né? Ele te pune pelo seu pecado, ele te corrige, e isso não exclui o fato de ele te amar. Então, Deus é amor, e ao mesmo tempo ele é justiça. João 4, lá no versículo 16, diz: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. E no que diz respeito aqui à justiça, né? Lá em Êxodo, deixei aqui marcado de amarelo, Êxodo 34, 6, para falar sobre a justiça, diz assim: E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Eu sei que pode parecer confuso, mas você precisa ter bastante claro na sua cabeça. Deus é amor e, ao mesmo tempo, ele é justo. E você pode pensar, mas se Deus é justo e eu sou um pecador, meu destino é o inferno. E eu posso te dizer que você está certo em pensar isso. Se Deus é amor e é justo, e você é um pecador que transgride a lei dele, o seu destino é o inferno. Mas Deus não deixou de ser justo ao te salvar. Ele aplicou a justiça dele no seu filho, para que eu e você pudéssemos agora ter paz com o Senhor, tá? Então Deus não deixou de ser justo por aceitar um pecador como eu e como você. Mas ele aplicou a justiça dele em Cristo, lá na cruz, que sangrou, que morreu e que ressuscitou, né? Então tenha isso bastante claro. Deus é amor, Deus é justo, e isso acontece ao mesmo tempo. Deus também é amor, porque ele escolhe salvar alguns, e ele também é justo quando ele, de maneira bastante reta, na sua vontade, decide condenar outros, decide mandar outros para o inferno, e é Deus que faz isso. Não é Satanás que rouba as pessoas, não é Satanás que engana Deus e pega pessoas para o inferno, né? Não. Deus, que é justo, manda pessoas também para o inferno, tá? Segundo o conselho da sua vontade, que nós lemos, que é reta e que é imutável. Deus faz todas as coisas. Ele salva o pecador e também condena o pecador. Salva por meio de Cristo e condena também por meio de Cristo, né? Porque aqueles que não reconhecem Cristo como Senhor e Salvador, que negam o senhorio de Cristo, estão condenados ao juízo e ao inferno eternamente. Então vamos continuar aqui. Esse aqui é o segundo parágrafo. Eu vou ler bem rapidamente, porque o terceiro ele é bem curto, tá? Então tenha paciência aí, aqui na leitura, tá? Diz assim o segundo parágrafo que continua falando sobre Deus. Primeiro fala um pouco sobre as perfeições de Deus, e o segundo fala mais um pouco sobre Deus e um pouco da relação de Deus comigo e com você. Então diz assim, lá no parágrafo 2: Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a glória, vida, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser, dele, por ele, para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser.
Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível, independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Deus, ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras, em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens, de qualquer outra criatura, lhes são devidos todo culto, serviço e obediência que lhe há por bem requerer deles. Bom, ao ler isso, você tem que falar uau, né? É tanta coisa, tanta informação, mas para destacar alguns pontos. Eu falei que isso tinha a ver comigo, como criatura. Mas o texto só fala de Deus, sim, porque começa falando que Deus não precisa de mim, porque Deus é autossuficiente ou completamente, absolutamente independente da criação. Você e eu precisamos de alguém, desde que nós nascemos ali como bebês, né, completamente dependentes, né, insuficientes, digamos assim, mas Deus não. Deus sempre foi autossuficiente. Antes da criação, antes que houvesse mundo, Deus já era suficiente em si mesmo. Ele já se bastava. Ele não precisava criar algo para satisfazê-lo. Ele não pensou, nossa, tá tão chata a minha vida, tão sem graça, que agora eu vou criar um mundo e pessoas. Não. Deus sempre foi autossuficiente, independente. E por que que isso é maravilhoso para nós? Porque mesmo sem precisar de mim, Deus escolheu me amar. Mesmo sendo completamente autossuficiente, ele decidiu me escolher para ser filho dele. Isso é maravilhoso. Porque imagina você que é casado, por exemplo. Ainda que você pense em, pela graça de Deus, né, prover ou tornar alguém feliz. Claro que esse é um propósito secundário do casamento, mas não é o foco. Mas ainda que você pense em tornar alguém feliz, você também está pensando em ser feliz, né? Você pensa, nossa, né? Seria tão legal ser casado, ter uma família, ter filhos, enfim. Você depende disso, né? Deus te criou para essa relação familiar, para esse contexto. Já Deus não. Deus não precisou de nada, não precisava e ainda não precisa, tá? E fique claro, depois da criação, Deus não ficou dependente dela. Deus não é como uma criança que depois que ganha um tablet e fica viciado no tablet e não fica mais sem ele. Não. Mesmo com a criação, Deus não depende da criação, não depende de mim, não depende de você. Ele sempre foi, sempre será autossuficiente, totalmente independente da criação, tá? Como eu já disse, isso é maravilhoso, porque mesmo não precisando de mim, mesmo sem ter a necessidade de me criar. E depois que eu pequei, que nós caímos lá em Adão, mesmo assim ele ainda decidiu nos amar e pagou caro por esse amor, né? Entregando o próprio filho dele, tá? Isso é maravilhoso e deve ser motivo de gratidão para mim e para você, tá? Além disso, diz que Deus é a única fonte de todo ser. Assim, ou portanto, né, ele tem a absoluta soberania sobre a criação. Todo conhecimento, tudo que existe no mundo tem como fonte o próprio Deus. Aquilo que as pessoas fazem, até as pessoas más fazem de bom, tem como fonte o próprio Deus. Tudo que fazemos de bom tem como fonte o próprio Deus, tá? Então, diz lá no começo que a glória de Deus vem dele. Ele é infinito em todas as coisas e suas perfeições, incluindo a sua glória. E em relação ainda à independência dele, para finalizar essa parte, que tem a ver também com o fato dele ser a única fonte de todo ser e soberano. O autor daquele livro que estamos usando como base, ele diz uma frase muito interessante. Deus nos deu o privilégio de ter a sua glória em nós, né? Nós como imagem de Deus. Deus que não precisava de nós, te deu a imagem dele. Você porta hoje, você carrega essa imagem de Deus em você. Você carrega um pouco da glória de Deus em você, né? A glória no sentido da presença de Deus. Do Deus glorioso,
que já tem glória em si mesmo, que não depende de glória externa, te deu o privilégio de ter a glória dele, né? Permitindo refletir, deu o privilégio que você refletisse a imagem dele, né? Para finalizar, então, essa parte, antes de ir para a Trindade, nosso tempo está correndo um pouquinho. Tudo bem? Tranquilo? Dê um joinha aí, quem puder. Continuam ouvindo, né? Ninguém dormiu? Beleza. Então, só para a gente seguir aqui. Deus, ele também é santo, logo seus caminhos são santos, tudo aquilo que ele faz é santo. E lá no final diz que ele é digno de todo culto, todo serviço e toda obediência. Isso é uma implicação bastante óbvia, né? Se Deus ele se basta, ele é suficiente, ele é soberano, ele tem um saber infinito, é infalível. Ele é tudo isso e mais um pouco que nós nem sabemos, né? A implicação óbvia disso é que só ele merece todo culto, todo serviço e obediência. Por isso que Paulo e Barnabé ficaram desesperados quando quiseram adorar eles. Eles não são nada disso. Nenhum de nós, o melhor crente aqui nessa sala aqui, né? O melhor crente que está aqui nessa sala virtual não é nada disso, não chega nem perto disso. Portanto, não merece culto, serviço, obediência. Somente Deus merece todo o culto, toda a glória e toda a honra, tá? Eu vou andar um pouquinho aqui, só antes comentar aqui sobre o saber infinito, né, que eu acabei passando por cima. Então, Deus tem um saber infinito. O que isso quer dizer? Que ele tem um conhecimento infinito. Por isso que Deus não falha nos seus É de propósitos. falar, né, fechar o microfone dela. É o quê? A Lana tá com o microfone aberto, por isso estava dando microfonia. Não estava entendendo o Thomas falar. Desculpa. Ó, beleza, né? Tranquilo. Então, estava dizendo aqui que Deus tem um saber infinito, conhecimento total. Se ele sabe tudo, é impossível que algo fuja do controle dele. Nós muitas vezes falhamos em nossos planos, projetos, porque nós não sabemos todas as coisas. Você planeja uma viagem, planeja comprar alguma coisa, planeja fazer um almoço que seja, né, um almoço amanhã, mas como você não sabe todas as coisas, os seus planos podem falhar. Já Deus, que tem um conhecimento total, infinito, não tem nenhum dos seus planos frustrados, né? Porque de fato ele sabe todas as coisas. Lá em, lá em Hebreus diz que todas as coisas estão patentes e manifestas diante de Deus. Todas as coisas. E por isso que ele vai falar depois lá sobre a questão do pecado. Embora Deus seja amor, ele é justiça, porque ele sabe tudo. Que Deus é um Deus justo, que vê todas as coisas claramente, presente, passado, futuro, ao mesmo tempo. Então, é claro que ele vai ser justo, é claro que ele vai precisar agir, né? Deus não vai compactuar com o pecado, não vai aceitar o pecador ir por um caminho e não vai fazer nada, né? Deus ele vai chamar esse pecador ao arrependimento. E só para abrir um parênteses nesse sentido, é isso que Deus faz conosco. E para citar o exemplo lá de Judá, lá em Gênesis capítulo 38, tem a história de Judá, que é um dos ascendentes, né, do Senhor Jesus Cristo, de onde vem a tribo de Judá, de onde vem todo o povo de Deus no Antigo Testamento. E lá conta o episódio de Judá e Tamar, capítulo 38, quando Judá ele cai em pecados terríveis lá, sexuais e mentira, e diversos pecados, mas Deus, porque tem tudo patente e tudo está manifesto diante dele, Deus revela o pecado de Judá e usa a vergonha de Judá como instrumento para levá-lo ao arrependimento.
Isso é maravilhoso, né? Deus vê o seu filho ali, né? O seu servo pecando, agindo de maneira totalmente contrária daquilo que ele deveria agir. E Deus o chama, o envergonha, né? Mas o chama ao arrependimento, porque Deus sabe tudo, tem saber infinito. Ele não falha, tá? Ele conhece tudo, presente, passado e futuro ao mesmo tempo, tá? Então, só para você pensar sobre isso. Deus é amor, ele é justo, ele sabe tudo e ele age, tá? Para que os seus servos voltem e sejam reconciliados, né, com ele. Já indo para o final aqui, como eu disse, o capítulo 2 que fala sobre Deus, tem apenas 3 parágrafos ou 3 sessões. Claro, nós estamos passando bem rapidamente aqui, mas o terceiro parágrafo diz assim: na unidade da divindade, ó, unidade, há 3 pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. E logo abaixo nós temos ali algumas referências que foram usadas para elaborar esse texto, né? Então, vamos ver aqui rapidamente sobre a Santíssima Trindade. Um Deus, só que 3 pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Um Deus e 3 pessoas. Não é um Deus mais 3, ó, não, não é confuso, tá? É apenas um Deus e 3 pessoas. E nós precisamos reforçar esse assunto. Eu vou dar um exemplo bastante prático aqui. Eu vi que recentemente as aulas da EBD voltaram lá no CPE3, né? E, enfim, a EBD a gente está sempre acostumado a lidar, ensinar as crianças, adultos, enfim. Na EBD, muitas vezes, a gente ensina muito sobre Deus, ou fala muito sobre Cristo, deve falar mesmo, né? Mas muitas vezes nós nos esquecemos de falar sobre o Espírito. Ora, se nós cremos na Santíssima Trindade, cremos que há um Deus, que são 3 pessoas, o que justifica é o menosprezar muitas vezes a ação, o poder do Espírito. Talvez seja só uma falta de conhecimento. Isso também se reflete nas músicas. Quantas músicas nós cantamos exaltando o Espírito Santo de Deus? O Espírito também é Deus, então eu posso louvá-lo. Eu posso falar ao Espírito toda a glória e honra. Posso também, porque ele também é Deus. Mas muitas vezes nós não cantamos sobre isso, nós não ensinamos. Lá, quando nós vamos falar lá sobre a criação da humanidade, né, da criação de todas as coisas, falamos Deus criou tudo. E essa afirmação está corretíssima, perfeita. Mas nós poderíamos enfatizar um pouco mais a ação do Filho e do Espírito. Para crianças, desde o começo aqui, ó, Papai do Céu criou, mas o Filho também estava lá, o Espírito que pairava sobre as águas também estava lá, o Espírito também fez parte da criação, nesse grande conselho da Trindade, né? O conselho perfeito, santo, todos agiram perfeitamente, né? Quando nós, por exemplo, fomos contar lá a história de Saul, ou como fomos falar sobre homens que tiveram o Espírito Santo de Deus, ou que não tiveram, né? Nós poderíamos gastar mais tempo falando sobre o Espírito Santo de Deus do que sobre homens ou sobre atitudes que esses homens cometeram, tá? Então, é só uma reflexão para que você pense. Será que muitas vezes eu não menosprezo o Espírito de Deus nos meus ensinos, nas minhas devocionais, na minha maneira de cantar, né? Faça essa reflexão. De repente, hoje à noite, pesquise uma música aí, né? Que música que eu canto que exalta o Espírito Santo de Deus, que exalta a obra dele no meu coração, de ter regenerado meu coração, de ter feito uma obra, de me santificar dia após dia, né? São coisas que nós precisamos passar a refletir, tá? É um Deus, apenas um Deus, mas 3 pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. O mesmo poder que um tem, o outro tem.
A mesma substância, a mesma essência de um é do outro. A mesma eternidade de um também é de outro. Não tem alguém da Trindade, uma pessoa que passou a existir depois de um tempo, não. Ambas as pessoas sempre existiram, tá? Sempre foram poderosas. Todas as que a gente falou lá antes, todos os atributos que nós lemos lá anteriormente, Deus é imenso, onisciente, onipotente, tudo aquilo se aplica a todas as pessoas da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Mas só para analisar aqui um pouquinho, então, daquilo que a confissão traz. Diz que o Pai não é de ninguém, não é gerado nem procedente. E olha que interessante, diz que o Filho é eternamente gerado, né? Ora, o Filho nunca foi criado, ele sempre existiu, mas de alguma forma ele é eternamente gerado. Isso é um mistério para nós, né? Já o Espírito, que tem o mesmo poder e autoridade, ele é diferente do Pai e do Filho. Olha, eles são as mesmas pessoas, ele é um Deus, três pessoas que têm todos os atributos de maneira igual, mas o que explica essas diferenças aqui? É algo que a teologia, os estudos tentaram explicar como a economia da Trindade, né? Tentaram explicar como as divisões de funções, né? Essa palavra funções é bem simplória, bem rasa, né? Bem pobre, mas talvez explique bem. As funções, o pai tem uma função, o filho teve uma função, o pai criador, o filho que veio à terra, que morreu por nós, ressuscitou, o espírito que continua aqui em nós. Tanto é que quando o filho que é Jesus, vai ao céu, ele fala, olha, eu vou deixar um outro consolador. E a ideia de um outro da mesma substância, não é um outro qualquer. É o outro que também é Deus, né? Da mesma substância, poder e eternidade, tá? Então, só para a gente introduzir esse assunto, que é bastante complexo, né? Bastante difícil de compreender, mas na economia da Trindade, na divisão de funções, o Pai tem uma função, ou teve historicamente, continua tendo, o Filho também, o Espírito que está conosco aqui hoje, que fala ao nosso coração enquanto nós oramos, enquanto nós lemos a palavra, que nos chama ao arrependimento quando nos desviamos do caminho. Esse esse é o nosso Deus, tá? Então, não existe nada semelhante à unidade de Deus. Alguns tentam falar, olha, imagina que a água, né, sólido, líquido, gasoso, é uma tentativa. Alguns tentam com outras metáforas, mas não há nada semelhante à Santíssima Trindade. É totalmente diferente daquilo que nós podemos conceber, né? Um Deus e três pessoas, né? Portanto, se você dá glória a Deus, dê também glória ao Filho, glória ao Espírito. Aquelas religiões que menosprezam qualquer pessoa da Trindade não são religiões verdadeiras, não são a fé verdadeira. Porque a fé verdadeira crê no Pai, no Filho e no Espírito, e crê que eles são poderosos, e ambos dignos de toda a honra e toda a glória, tá? Então, um aponta para o outro e de maneira bem rápida, né, lembrar que são distintos, mas ao mesmo tempo são apenas um Deus. É isso que nós precisamos crer. Apenas um Deus. Deus nos deixa claro isso, tá? Então, o que isso tem a ver também com a minha vida, né? Como eu já disse, uma implicação bastante objetiva, né? No seu ensino, já que a maioria aqui são de professores da IBD, líderes da igreja, você precisa exaltar esse Cristo, o Pai, o Espírito, na sua adoração, em casa, na igreja, na sua vida como um todo. Você precisa ter bastante claro, né? Que as três pessoas da Trindade, um único Deus, são reais, estão ativas, trabalhando por você
em você, que é o que diz da confissão, e por você, né? Deus trabalha em nós, por nós, para nós, né? E nos usa para a honra e glória do nome dele, tá? Então, para que possamos melhor compreender essa verdade e juntos celebrá-la, devemos constantemente nos reunir para adorar em unidade o único Deus verdadeiro, orando para que o Pai, pela graça de seu Filho, nos abençoe pelo Espírito Santo. Então, essa é uma aplicação bem clara. Quer aprender mais sobre a Santíssima Trindade? Quer ter mais conhecimento sobre o Pai, o Filho e o Espírito? Congregue, né? Esteja junto com o povo de Deus, onde você vai ouvir sobre isso, onde você vai louvar as pessoas da Trindade, onde você vai fortalecer, né, a sua fé e a crença no Deus único. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, né? Ele é o único Deus verdadeiro. Bom, já estamos aqui no nosso horário chegando ao fim. No final aqui, eu corri um pouquinho, mas espero que tenha ficado claro.